A imunistoquímica é o conjunto de metodologias em que se utilizam anticorpos como um reagente específicos capazes de identificar e estabelecer ligação com constituintes teciduláres que funcionam como antígenos. Essa ligação, ela permite situar e identificar a presença de várias substâncias nas células e tecidos, por intermédio da cor, que no caso ela é associada aos complexos antígeno-anticorpo que são formados. Bom, esse método ele é muito utilizado em diagnóstico, em anatomia patológica e investigação, e resulta, da possibilidade de combinar um marcador com um anticorpo que, sem provocar qualquer tipo de dano à ligação específica, estabelecida entre o anticorpo e o antígeno. E esse fato propicia a observação microscópica dos locais onde encontra o anticorpo e, consequentemente, o antígeno. Bom, a imunohistoquímica, ela se apresenta como um poderoso meio de identificação de várias estruturas celulares e tecidulários, que pode estar diretamente associada a patologias, bem como das consequências a nível funcional e morfológico da ação desses mesmos elementos. Nos últimos anos, a crescente valorização de diagnósticos diferenciais em anatomia patológica tem tido um desenvolvimento progressivo, tem elevado um desenvolvimento progressivo da imunohistoquímica e um progresso das metodologias para a demonstração de antígenos em tecido fixado em formaldeído, incluindo parafina, o que tem contribuído muito para o diagnóstico de muitas patologias e o prognóstico e a indicação terapêutica. São vários os métodos em imunohistoquímica que nos permite detectar o antígeno, que se pretende achar. E dentre esses métodos, temos os métodos diretos, que são simples, e os métodos indiretos, que aí eles podem ser simples, por enzima antienzima, por adivina biotina e por polímero. Método direto simples. Neste método é utilizado somente um anticorpo primário que possui o marcador. Então, isso quer dizer que o anticorpo que possui o marcador, ele vai se ligar diretamente ao antígeno. Esse método, ele tem como vantagem a simplicidade e a rapidez, e, consequentemente, como desvantagem, a pouca ampliação de sinal, devido à existência de uma molécula de marcador por molécula de antígeno, e o fato dele ser bem caro, porque ele obriga a existência de anticorpos primários com o marcador. Método indireto. Bom, o simples. Neste método são utilizados dois tipos de reagentes. O primário, que é o anticorpo dirigido contra o antígeno que se quer detectar, e o secundário, que é o anticorpo dirigido contra as imunoglobulinas da espécie animal em que foi produzido o anticorpo primário, pode ser utilizado como anticorpos secundários, entre outros. O RAM, no caso de anticorpo primário, a ser produzido em ratinho, e o SAR, no caso de anticorpo primário, a ser produzido em coelho. Bom, esse método, ele possui como vantagens o fato de ser mais sensível do que o método direto, porque há um maior número de moléculas de marcador por cada molécula de antígeno, e por possuir a maior versatilidade do que o método direto, porque basta possuir um anticorpo secundário marcado e não é necessário que o primário estejam marcados. E isso também é mais econômico, E como desvantagem, ele é um método mais demorado e complexo em comparação do que o método direto. Método peroxidase e antiperoxidase. Neste método são utilizados três tipos de reagente. O primário, que é um anticorpo dirigido contra o antígeno que se quer detectar. Secundário ou de ponte, que é um anticorpo dirigido contra as imunoglobulinas da espécie animal em que foi produzido o anticorpo anterior. E o complexo peroxidase e antiperoxidase. Para que o anticorpo secundário possa fazer a ponte entre ambos, o complexo peroxidase e antiperoxidase
deverá ser produzido na mesma espécie animal do anticorpo primário. O anticorpo secundário deve ser aplicado em excesso de modo a manter uma porção Fab ligada ao anticorpo primário e a outra porção Fab livre, para se poder ligar ao complexo peroxidase-antiperoxidase. Este método possui como principais vantagens maior sensibilidade relativamente aos métodos anteriormente descritos, a não utilização de anticorpos marcados e permite também o aumento das diluições do anticorpo primário e, consequentemente, a diminuição da marcação inespecífica. E como desvantagem é que esse método é mais demorado e complexo do que os métodos anteriores. O método fosfatase alcalina antifosfatase alcalina é um método semelhante ao peroxidase antiperoxidase, mas que utiliza como marcador a fosfatase alcalina em vez da peroxidase. É bastante utilizado em situações que, pela sua natureza, impeçam ou dificultem a utilização dos métodos de imunoperoxidase, como, por exemplo, lâminas de imunocitoquímica, com amostras citológicas com muito eritrócitos. Complexo avidina-biotina. Os métodos de avidina-biotina são utilizados desde a década de 40 em cromatografias bioquímicas que se baseavam na grande afinidade entre a avidina e a biotina, e só em 1977 se deu a aplicação do sistema avidina-biotina em imunohistoquímica. Esses métodos baseiam-se na elevada afinidade da molécula tetravalente avidina, que é uma glicoproteína com 68 cadeias extraída da clara do ovo para a biotina. Por esta afinidade ser mais de 1 milhão de vezes superior que a do anticorpo para o antígeno, essa ligação é praticamente irreversível, o que permite a formação de complexos avidina-biotina particularmente estáveis. Tanto a biotina como a avidina podem ser conjugadas covalentemente com anticorpos ou com marcadores, como por exemplo fluorocromos, enzimas ou glucoloidal. No entanto, a biotina é geralmente conjugada aos anticorpos devido às suas reduzidas dimensões. Cada anticorpo pode conjugar até 150 moléculas de biotina, o que permite a ligação de vários complexos e explica a elevada sensibilidade desse método na detecção do antígeno alvo. De referir que a biotinulação do anticorpo secundário não reduz a eficácia da sua atividade. No entanto, a avidina possui resíduos oligosacarídeos na sua estrutura. Esses elementos induzem a ligação da avidina a estruturas tecidulares de carga elétrica negativa, o que provoca marcação do fundo inespecífica. E para ultrapassar este problema, começou a ser utilizado a streptavidina. A streptavidina é uma proteína de 60 cadeias extraída da cultura de Streptomyces avidini, que não possui resíduos oligosacarídeos, pelo que não induz a marcação de fundo inespecífica. A execução deste método consiste na incubação do anticorpo primário, seguido de um anticorpo secundário biotinilado e do complexo streptavidina-biotina conjugado com a enzima. Quando se utilizam sistemas de detecção baseados nesse método em tecidos ricos em biotina endógena, como no fígado, tecido adiposo, mama e rim, torna-se necessário efetuar o seu bloqueio de modo a evitar o aparecimento de resultados falsamente positivos. A preparação do complexo ela pode ser efetuada até 3 horas antes da incubação. É adicionada streptavidina e biotina marcada com a enzima para que as duas moléculas se liguem. A quantidade de cada reagente adicionado deve proporcionar que exista uma zona livre na streptavidina por cada 3 ocupados com biotina marcada, para que o complexo se possa ligar à biotina do anticorpo secundário. A técnica LSAB, uma variante ao complexo ABC, consiste em não utilizar a biotina conjugada com a avidina ou a streptavidina. Neste método, a streptavidina é conjugada diretamente com a enzima. A técnica do polímero direto consiste em utilizar um anticorpo primário conjugado a uma cadeia de polímero marcada com uma enzima, o qual se liga diretamente no antígeno do tecido. No método indireto, os polímeros são ligados de forma indireta ao anticorpo primário, ou seja, em primeiro lugar, incuba-se um anticorpo primário no tecido
e depois é adicionado o polímero. Desta forma, a cadeia de dextrano, além da enzima, é também conjugada com anticorpos secundários. E estes anticorpos secundários reconhecem tanto anticorpos primários produzidos em rato como anticorpos primários produzidos em coelho, o que permite que o mesmo reagente possa ser utilizado para deletar tanto anticorpos monoclonais, assim como anticorpos primários policionais. A imunistoquímica tem as suas principais aplicações no estudo de neoplasias, doenças infecciosas e doenças degenerativas, podendo, no entanto, ser aplicada no estudo de muitas outras patologias. Permitem também o estabelecimento de prognósticos e a indicação terapêutica. As reações imunistoquímicas podem ser utilizadas para diferentes situações na investigação do tecido. Suas aplicações incluem, por exemplo, o diagnóstico histogenético de neoplasias morfologicamente não diferenciadas, as subtipagens de neoplasias, a caracterização da localização primária de neoplasias malignas, a pesquisa de fatores prognósticos e indicações terapêuticas de determinadas doenças, a diferenciação da natureza benigna ou maligna de determinada proliferação celular e a detecção de agentes infecciosos. De um modo geral, já são conhecidos e estudados os diferentes antígenos que podem ser expressados pelos diferentes tipos de patologia, sendo necessário, muitas vezes, detectar a sua existência para confirmar a patologia correspondente. E, em outras situações, recorre-se às técnicas imunistoquímicas não para confirmar a suspeita proveniente do aspecto morfológico da patologia, mas sim como ferramenta de primeira linha, pois o aspecto morfológico não indica caminhos definitivos, sendo a imunistoquímica a principal determinante da resposta final.